Rodinei vem sendo um dos laterais de destaque da temporada no Brasil, jogando pelo Internacional. O contrato dele está acabando de empréstimo e parece que não vai ser renovado e ele deve voltar para o Flamengo. O que perde o Internacional sem Rodinei e o que vai ganhar Flamengo com Rodinei? Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo. Hoje a gente vai trazer uma análise de como está sendo a temporada do lateral Rodinei, que está sendo titular no time do Miguel Ramírez lá no Internacional. É peça muito importante, tem feito muitas assistências, tem sido um jogador realmente muito participativo e muito importante para o elenco. E o Internacional não vai conseguir pagar o valor que o Flamengo pede para renovar o empréstimo ou até para comprar o Rodinei. E aqui, ao que tudo indica, o Rodinei está voltando, vai retornar ao Flamengo no final do mês de maio. Bom, e para a gente falar um pouquinho dessa importância do Rodinei nessa temporada no Internacional, a gente pode trazer aqui alguns números. E nessas estatísticas a gente consegue reparar que o Rodinei é disparado o jogador com mais assistências no Internacional, que fez 7 assistências, o segundo colocado é o Maurício, com 3, ou seja, menos da metade das assistências que o Rodinei fez. Além disso, ele está ali entre os tops no espaço-chave e é o jogador que mais cria chances de gol para o Internacional, com 15 chances criadas. Além disso, ele também é o quinto jogador que tenta mais dribles no time, tem uma taxa de acerto inclusive bastante alta, de 81%. E tem também um bom aproveitamento nos duelos, tanto ofensivos quanto defensivos. Mas o que realmente chama atenção nessas estatísticas que eu mostrei é o número de assistências. Diga-se de passagem, o Rodinei ele é o maior garçom do Brasil nessa temporada 2021. Nenhum jogador jogando em clube no Brasil fez mais assistências nessa temporada do que o Rodinei. Só que se a gente for um pouquinho mais a fundo em como essas assistências foram feitas, tem um ponto importante. O Rodinei ele é o homem das bolas paradas do Internacional, seja de escanteio, seja de faltas laterais, e algumas vezes ele vem sendo até cobrador de falta oficial quando a bola é direta batida para o gol. Já teve cobranças que ele fez diretamente para o gol também. Então assim, 4 das 7 assistências que o Rodinei fez foram de bola parada, sendo 2 de escanteio e 2 de faltas laterais. Então assim, é claro que isso não minimiza o número de assistências que ele fez, mas quando você tem uma bola parada e o treinador sabe trabalhar essa bola parada bem, isso ajuda muito ao cobrador a conseguir ganhar mais assistência. Então a gente percebe que tem um dedo muito grande do Miguel Ramírez, que está trabalhando bem aparentemente as bolas paradas do Internacional, e como o Rodinei é o cobrador oficial, ele tem conseguido aumentar esses números individuais de assistências por conta desse trabalho coletivo nas bolas paradas do Internacional. Uma outra estatística muito interessante que eu consegui perceber é o índice de acerto nos cruzamentos do Rodinei. Rodou aí no Twitter um post do SofaScore falando que ele tinha ali um índice de acerto de acima de 40% nos cruzamentos. Eu fui buscar esses mesmos números no Instat e segundo o Instat, o índice de acerto do Rodinei também é bem alto, continua sendo bem alto, é um índice de acerto de 38%. Inclusive, se a gente for comparar esse índice de acerto com a média dos laterais no Brasileirão 2020, a gente vai perceber que foi ali na faixa dos 29%, 30%, e esse número de 38% do Rodinei realmente é um valor bastante alto de taxa de acerto. Só que tem um ponto importante aí. Se a gente for pegar o número de cruzamentos do Rodinei na temporada, segundo o Instat, ele fez apenas 8 cruzamentos. Então esse baixo número de cruzamentos que o Rodinei fez nessa temporada no Inter diz duas coisas. Primeiro, que o espaço amostral é pequeno e a gente precisa levar isso em consideração quando a gente for avaliar esse percentual muito alto de acertos. E segundo, que a função dele no Internacional é uma função um pouquinho diferente. Eu já trouxe aqui alguns vídeos, eu vou até deixar no card aqui em cima, um vídeo que eu fiz de uma análise das primeiras impressões táticas do Internacional do Miguel Ramírez, e lá eu disse e mostrei que os laterais com ele jogam muito por dentro, atacam muito por dentro. Por quê? Porque quem fica fazendo amplitude por fora são os pontas. Então o Rodinei ele tem atacado e jogado muito por dentro. E se você está jogando por dentro, você tem menos oportunidades de receber a bola aberta para fazer cruzamentos. Então isso explica um pouco esse número baixo de cruzamentos do Rodinei no Internacional nessa temporada. Mas o que é curioso é que dentre os laterais do próprio Internacional, o Rodinei é o que menos faz cruzamentos. Se a gente for comparar aqui com o Heitor, que tem 29, é o que mais cruza disparado, o Léo Borges, que tem 28, e o Moisés, que tem 17, o Rodinei tem apenas 8 cruzamentos comparados a esses outros jogadores. Um ponto que é interessante aqui é, os dois reservas
são os laterais que mais fazem cruzamentos, enquanto os titulares trabalham um pouco menos esses cruzamentos. Isso pode ser um indicativo de que, com o time titular, esse entendimento dos laterais atacando por dentro está mais consciente dentro dos jogadores, os jogadores já estão trabalhando melhor esse esquema de atacar por dentro, enquanto o time reserva ainda não. Esses reservas, quando entram, ainda não conseguiram ter esse entendimento e acabam abrindo muito o campo, jogando muito por fora. E essa maior participação dos laterais do Internacional jogando por dentro, ela fica muito evidente quando a gente faz uma comparação do mapa de recepção dos passes, ou seja, aonde estava o Rodinei quando ele recebeu os passes pelo Internacional ao longo dessa temporada. A gente vai reparar que ele recebe realmente muitos passes, muito mais na região central do campo. E se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com o Isla do Flamengo, que é um lateral que joga muito mais por fora, a gente vai reparar que esse mapa de onde os passes foram recebidos realmente fica mais restrito ao corredor externo do campo, bem próximo aqui da linha lateral. Então, se a gente fizer uma comparação, a gente percebe que o Rodinei realmente atua muito mais por dentro do que o Isla do Flamengo, que acaba atuando muito mais por fora. E aí essas boas atuações do Rodinei atuando mais por dentro até me surpreende, porque eu não acreditava que ele tinha características para conseguir jogar bem por ali. Eu acreditava que ele renderia melhor realmente jogando por fora, como foi quando ele teve os maiores destaques na carreira dele. Mas a gente está percebendo que com o Ramires ele está conseguindo se adaptar muito bem a essa função de jogar um pouco mais centralizado, um pouco mais por dentro, deixando a amplitude para o ponta. Por outro lado, se a gente pensar pelo lado do Flamengo, com o Rodinei retornando ao elenco, não é tão bom assim ele estar vindo de uma função diferente, porque ele vai ter que ter um tempo de readaptação para voltar a jogar por fora. Ele está num momento, numa fase muito boa, jogando numa função diferente da que ele vai jogar quando voltar para o Flamengo, já que com o Isla, com o Rogério Ceni, ele é um lateral, e o próprio Mateuzinho também, eles são laterais que atuam muito por fora, com muito mais ofensivos, sempre fazendo aqui o corredor por fora. Dificilmente eles aparecem jogando por dentro, porque o Everton Ribeiro, que seria o ponta direita do time do Flamengo, entre aspas, ele centraliza muito, puxa muito para dentro, abrindo o corredor para o lateral direito. Então o Rodinei ele vai passar aí por uma readaptação a partir do momento em que ele voltar para o elenco do Flamengo. Um outro ponto que o Rodinei também vai precisar se readaptar é a forma com que o time faz a saída de bola. No Internacional, o Miguel Ramírez usa uma saída mais sustentada, ou seja, usando os dois zagueiros e os dois laterais bem baixos em campo. Eles fazem parte da saída de bola, eles fazem parte da primeira fase de construção do time. Então o Rodinei ele fica aqui aberto pela direita, fazendo e ajudando o time a fazer essa saída de bola. Inclusive ele tem aprendido cada vez mais a questão de aparecer como um homem livre na frente da primeira linha de marcação adversária. Então se a bola está no pé de um dos zagueiros, ou até do Rodrigo Dourado, quando ele baixa no meio dos zagueiros para fazer saída de 3, ele sabe reconhecer o espaço nas costas da primeira linha de marcação, ali de onde os atacantes estão pressionando os zagueiros, para poder receber a bola. E normalmente, quando ele aparece como homem livre nessas costas da primeira linha de marcação, normalmente ele faz uma diagonal para dentro. Tanto ele quanto o Moisés fazem muitas essas diagonais para dentro, para receber por dentro esse passe como homem livre nas costas da primeira linha de marcação. Só que no Flamengo a saída de bola é bem diferente, e a função do lateral direito, principalmente, é muito diferente. A gente vai reparar que, apesar de jogar também com uma linha de 4, o Flamengo ele faz uma saída de 3 torta, uma saída de 3 assimétrica, ou seja, o Felipe Luiz ele fica como um zagueiro pela esquerda, o Rodrigo Caio centraliza, o Arão abre pela direita e faz essa saída de 3 com o lateral esquerdo e mais 2 zagueiros. Com isso, o lateral direito ganha muita liberdade para subir e avançar e ficar numa posição bem mais avançada em campo. Então, a partir do momento em que o Rodinei volta para o Flamengo, ele vai ter uma função diferente no momento de construção do Flamengo. Ele não vai mais participar da saída de bola, aparecendo como homem livre ou algo do tipo, mas sim ele vai ter que ficar muito mais avançado e recebendo bolas em zonas mais ofensivas do time. E ainda tem um terceiro ponto de readaptação nessa volta do Rodinei ao Flamengo, que seria com o time sem a bola, ou seja, no aspecto defensivo. O Internacional, desde os tempos de Abel Braga, faz uma marcação um pouco mais por encaixes, mais individual. Com o Miguel Ramírez isso é ainda mais evidente, as marcações realmente, as perseguições são ainda mais longas. O Flamengo marca por zona. E eu me lembro muito bem do Rodinei, na época de Flamengo, tendo dificuldade ali de fazer essa marcação zonal. Ele tem... A mentalidade zonal dele não é tão boa. Então, essas melhores fases do Rodinei no Internacional, que fez ele se destacar muito, foi sempre jogando no aspecto defensivo, sem a bola,
marcando homem a homem, marcando individualmente. Então a gente começa a perceber que não é simplesmente o Rodinei voltar para o Flamengo em boa fase que ele vai continuar em boa fase e vai continuar jogando muito bem. Ele vai precisar passar por uma readaptação, porque as funções do lateral direito no Flamengo do Rogério Ceni são bem diferentes das funções do lateral direito no Internacional do Miguel Ramírez. E aí, já que parece que realmente o Rodinei está voltando para o Flamengo efetivamente, eu resolvi fazer umas comparações entre as estatísticas do Rodinei nessa temporada com os outros laterais direitos do Flamengo também nessa temporada. E a gente repara que o Rodinei realmente tem muito mais assistência que os outros dois laterais, também tem mais passes-chave e ele também tem mais chances criadas do que o Mateuzinho e que o Isla. Então mostra que realmente a fase dele é uma fase melhor do que a desses outros dois jogadores do Flamengo. Num outro contexto, mas é uma fase melhor. E um outro ponto importante é quando a gente olha para o número de cruzamentos. A gente já comentou que o Rodinei é um dos laterais que menos cruza no Internacional. Por outro lado, no Flamengo, os laterais direitos eles acabam cruzando muito. Sobretudo o Mateuzinho, que faz quase 4 cruzamentos a cada 90 minutos. Então o Rodinei, voltando ao Flamengo e tendo que fazer essa mesma função do Mateuzinho e do Isla como lateral direito, a gente vai ver esse número de cruzamentos aumentar. E aí o que é interessante também é que o percentual de acerto nos cruzamentos do Rodinei está ali na média entre o Mateuzinho e o Isla. O Isla tem um aproveitamento de 29%, o Mateuzinho tem um aproveitamento excelente de 44%, enquanto o Rodinei está ali no meio do caminho com 38%. Então, para concluir, o Internacional vai perder um lateral direito que hoje é titular. É bem verdade também que o Saravia é um lateral melhor do que o Rodinei, é o melhor lateral direito do time do Internacional, mas está vindo de contusão, está voltando agora, voltando aos pouquinhos, e ainda não se sabe qual vai ser o nível que ele vai ter retornando dessa lesão. A tendência é que ele tomasse a vaga do Rodinei, independente do Rodinei estar no Inter ou não, mas a verdade é que hoje o Rodinei é titular, é uma peça importante, está numa fase excelente, o Internacional vai acabar perdendo esse jogador. Pelo lado do Flamengo, o Rodinei volta para disputar a posição de forma bastante incisiva. Ele chega numa fase melhor do que o Isla, que é o atual titular, e um jogador muito mais rodado e muito mais experiente do que o Mateuzinho, que está subindo da base agora e está começando a ter mais minutos nessa temporada. A questão é, como eu falei ao longo do vídeo, a função do lateral direito no Flamengo é bem diferente da função que é desempenhada pelo lateral direito no time do Internacional. Então a gente vai precisar ver se o Rodinei vai conseguir manter esse nível altíssimo de atuação fazendo uma função um pouquinho diferente do que ele estava acostumado a fazer no Internacional recentemente. Então fica difícil a gente predizer ou tentar adivinhar se vai dar certo ou não. É sempre muito incerto isso. A verdade é que a torcida já não gosta muito dele. Então se ele tiver algum problema ali durante essa readaptação, é muito provável que a torcida comece a pegar no pé dele bem cedo, bem antes da hora. Então é isso, galera. Não se esquece de colocar aqui nos comentários o que você, torcedor colorado, está pensando dessa saída do Rodinei do time e o que você, torcedor do Flamengo, está pensando dessa volta do Rodinei ao elenco rubro-negro. Não se esquece também de curtir o vídeo, compartilhar em todas as redes sociais, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações para saber sempre que tiver um novo conteúdo por aqui. E é isso, valeu e falou e tamo junto!